Aleluia, é bom estar na casa do Senhor, amém? Quantos irmãos que nos assistem de tantos lugares. Houve um casal da igreja que está indo para o Japão e eles estão assistindo lá do Japão nossos cultos. Alguns irmãos lá da França, da Suíça, o Tarcísio, o Sidney, né? Os irmãos que têm nos acompanhado de outras cidades, outros estados, outros irmãos que têm lá acompanhado esse momento da igreja. Nós louvamos a Deus por tudo quanto o Senhor tem sido e feito em Itaquera, amém, queridos? Agora, baixe sua cabeça. Ó Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor fez até aqui. E já foi tão bom, Senhor, sentir Tua presença com a nossa música, com a nossa canção. Senhor, foi tão bom, ó Deus, ofertar na Tua casa, como foi bom também orar por esse casal precioso. Ó Deus, por essa jovem. Senhor, foi tão bom até aqui, mas queremos que a Tua presença continue aqui, é claro, mas agora se manifeste de maneira especial, revelando a Tua vontade, a Tua palavra para esse tempo, para vivermos esse mês de agosto, para vivermos esse momento. E eu quero, com temor no meu coração, Senhor, pedir que o Senhor possa se manifestar através da minha vida. Apesar de mim, Senhor, que a Tua palavra venha com clareza em nossos corações. E que nos dê, Senhor, ó Deus, que nos consolide para esse tempo novo. Em nome de Jesus, amém. Diga amém. Nós intitulamos essa palavra como uma igreja em movimento, né? Até tem uma arte que criaram aí, não sei se vai colocar aqui a igreja em movimento, que é uma arte, glória, que é uma arte de uma onda, talvez, se não entrou agora, vai entrar depois, mas a palavra que a gente quer colocar como base, lá em Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, lá no versículo 31, né? Isaías 40, versículo 31, fala a respeito dos que esperam no Senhor. Eu quero ler junto com você, junto, vamos lá. Mas de novo, vamos repetir de novo, bem bonito, vamos lá. Sim. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor por essa palavra poderosa. Aqui nós vamos entender que esperar no Senhor, nós vamos também ver os outros versículos que explicam que existe a fadiga, que existe o cansaço, até os jovens se cansam, nos diz esse versículo, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Mas o que eu quero observar, isso, uma igreja em movimento, aí tem até uma onda, não sei se dá para você observar, mas é uma onda, e eu gosto da expressão da onda, que eu aprendi com o pastor Rick Warren, que o surfista, ele não cria onda, ele surfa na onda. Então o surfista, ele só espera a onda, ele espera o movimento, e ele então, ele pode surfar na melhor onda, né? E eu gosto disso porque muitas ondas Deus tem mandado aqui para a igreja de Itaquera, amém, queridos? Quantas ondas que nós não queremos perder essas ondas. Mas voltando ao versículo que diz que os que esperam no Senhor, nós vamos aprender que eles estão em movimento. Os que esperam no Senhor, eles estão voando alto, eles estão correndo ou estão caminhando. Então nós vamos entender que esperar não é parar, esperar é caminhar. Até uma palavra, aliás, uma música, palavra antiga, uma música muito boa,
que tem esse tema: esperar é caminhar. Esperar não é ficar parado, esperar é continuar. Então a igreja que espera no Senhor é aquela igreja que está voando, né? Aquela igreja que está voando alto, aquela igreja que está correndo, aquela igreja que está até caminhando, mas parada não, parada não. Então eu creio que o Senhor, Ele quer nos renovar, amém, queridos? Ele quer renovar aquele líder que está lá voando, aquele crente que está voando alto. Ele quer renovar aquele que está correndo, que está ali ocupado no reino, e aquele que está caminhando, às vezes até cansado, como a igreja ali de Filadélfia. Era uma igreja que não tinha muita força, mas não ficava parada. Era uma igreja que mesmo ali enfraquecida, ela continuava caminhando, porque nós temos muita coisa para fazer em nome do Senhor Jesus, amém? E existe uma igreja na Bíblia, que ela é inspiradora, e ela é a igreja que a igreja de Itaquera se inspira, né? Aqueles que já são aqui da igreja, já ouviram em outros momentos sobre esta igreja, que é a igreja de Antioquia. Diga Antioquia. É a igreja que nós olhamos como modelo. É uma igreja em movimento. É uma igreja em que realmente o Senhor, Ele faz coisas incríveis ali. E ali nós temos uma aula que a gente dá no ID, que é a respeito da visão, e a gente fala que a visão vaza. Diga, a visão vaza. E a visão, ela tem que ser sempre lembrada. Então a Antioquia, ela se encaixa com a visão da igreja, ela se encaixa com o movimento da igreja, ela se encaixa com os nossos propósitos, com os nossos ideais, o que a gente quer como igreja. Então quando a gente ouve sobre Antioquia, a gente está vivendo, está enchendo o balde da visão. Mas esse balde também, ele pode representar a paixão, a paz. E quando nós vemos no culto de ceia, a gente quer de novo encher o balde da paixão, o balde da compaixão. Esses dias nós fomos constrangidos a ajudar. Nós queremos encher o balde da compaixão de novo, porque isso nos faz bem, amém, queridos? Porque a visão vaza, a paixão vaza, a compaixão vaza. Esses dias aqui também, eu vi um menino muito especial, e ele tem estrabismo, e eu tirei uma foto com ele. Ele é lindinho demais. Mas eu fiquei ali pensando na minha viagem lá em Brasília. O Senhor trouxe ele no meu coração. E o Senhor falando, imagina o bullying que ele sofre na escola. Imagine o bullying que ele sofre com os amiguinhos, onde ele mora. Imagina o sofrimento dele. E o Espírito Santo, ele me trouxe esse sentimento, como que enchendo o balde da compaixão de novo, como dizendo, nós podemos fazer alguma coisa. Aí de lá mesmo, já entrei em contato com um casal, que já foi na casa dele, que já viveu ali, já viu o seu histórico, a sua história. Eu tenho certeza que daqui a alguns dias, a igreja, através da igreja, vai consertar o olho desse menino. Porque nós vamos tirar esse sentimento de dor que ele sofre. Isso é compaixão. E quando a gente tem uma atitude dessa, a gente enche o balde de novo, porque vê o resultado e a gente pode se alegrar de novo. Porque senão a gente fica insensível, e a gente acaba se acostumando com as coisas. E uma igreja em movimento, uma igreja que espera no Senhor, ela não está parada, ela tem que continuar. Nós temos experimentado cultos maravilhosos aqui, amém, querido? Temos experimentado o mover de Deus, né? Assim, a música, as palavras, culto de quarta, de domingo. Mas Deus tem mais para nós. Agora nós vamos aprender e tirar algumas características de uma igreja em movimento, que você vai se identificar. Esta é a minha igreja,
esse é o tipo de igreja que eu quero ser. É uma igreja como a igreja de Antioquia. Lá em Antioquia, nós vamos ler esse versículo daqui a pouco, diz que os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos. Quer dizer, aquela igreja, ela tinha na sua identidade, na sua essência, a pessoa de Jesus. Quem quer se parecer com Jesus? Então você está na igreja certa, nós queremos estar na igreja certa. Você já ouviu alguém falar, mas você parece com Deus, vejo Deus em você. Aleluia, então nós temos que ser assim, no mínimo, tem que ser assim. E lá no livro de Atos, que é onde o Espírito Santo opera, ali que nós vamos tirar algumas lições, e aí nós vamos encher o balde de novo, amém? Encher o balde da visão, do compromisso, da alegria. E lá em Atos 11, 19 e 21, nos fala como iniciou essa igreja. E essa igreja é uma igreja de improváveis. Diga, igreja de improváveis. Era alguém que não era para ser. E eu creio que nós podemos ter essa característica também. Essa igreja, olha só como ela nasceu. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Olha o 20 que diz: alguns deles, juntos o quê? Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Versículo 21, a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Essa época a igreja de Jerusalém entendia que o evangelho, que o reino de Deus era para o judeu, era só para o judeu. Então o Senhor precisou autorizar uma perseguição, e com a morte de Estevão, intensificou essa perseguição, e os cristãos tiveram que fugir, que sair de Jerusalém. Mas era plano do Senhor, para alcançar outras pessoas, para alcançar os gentios. E ali a igreja entrou em Antioquia, e alcançou alguns que não eram judeus. E eles começaram a se reunir ali, e virou a igreja, e diz o versículo, que a mão do Senhor estava com eles. Era uma igreja improvável, porque a igreja que havia ali na mente da igreja em Jerusalém, é multiplicar com um grupo de judeu, numa região onde tinha sinagoga. Continuar a sinagoga, não, Deus tinha uma coisa nova para fazer. E Jesus já tinha dito isso antes: eu tenho vinho novo, que eu tenho que colocar em odres novos. É uma coisa nova, para pessoas novas, pessoas improváveis. Assim como a mulher samaritana, quando o Senhor se revelou a ela, e usou a vida dela, e através da vida daquela mulher, Samaria foi conhecer Jesus. Era alguém improvável. Deus usa pessoas improváveis. Quando você olha para si mesmo e pensa, quem? Eu? É você que Deus vai usar. Há uma palavra que nós vamos ler na NVI, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29. Em 1 Coríntios 1, do 26 ao 29. Juntos, vamos lá. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Olha só, pensa. O que você era quando você foi chamado? A igreja, ali na Sábado do Anjo, eu estou ali com o irmão Paulo, o irmão Sueli vai lembrar bem, que alguns falavam, essa é a igreja dos Noia, né? Por causa do Ágape, a gente tinha um ônibus lá que só ex-dependente químico. Então a fama nossa ali era a igreja dos Noia. E quantos Noias restaurados estão aqui glorificando o Senhor? Quantos que tinham suas vidas destruídas? Era improvável. Deus usa os improváveis. Aquele que não era.
E quando Paulo lembra para a igreja de Corinto, diz: pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo o padrão humano, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, aleluia, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Aplauda essa palavra, porque essa palavra é minha, essa palavra é você. Lembra que outro dia no culto, alguém no final do culto me procurou e falou: você é o Moisés lá de São Pedro? Eu falei: sou eu, o Moisés de São Pedro. Mas é você mesmo? Eu falei: sou eu mesmo. Mas como que você é o que é? Como que isso aconteceu? Não dá para explicar. É aquele que não é que Deus usa. É aquele que, olha, é improvável que Deus usa. Que quando essa pessoa me conheceu, ali atolado no pecado, pode dizer: pode fazer alguma coisa, pode vir alguma coisa boa de São Paulo. Hein, Carlos? Pode vir, aleluia, porque Deus usa aquilo que é louco, a loucura, é coisa louca, mas é aquilo que Deus quer usar. Ei, querido, quando você olha para o seu histórico, quando você olha para o seu currículo espiritual, alguém pode dizer: esse aqui nunca vai ser usado por Deus. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida: Deus vai te usar sim, porque Ele usa o improvável, Ele usa aquele que não é, para que a glória seja dele. Se alguém pode entrar e falar: nossa, que igreja bonita, glória a Deus. Nossa, que música bonita, glória a Deus. Nossa, que visão bonita, glória a Deus. Não tem nada a ver com nós, tem tudo a ver com Ele. Tudo que Deus tem feito na tua vida, querido, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com o que Ele está fazendo na sua vida. A igreja em movimento é aquela igreja de improváveis. É aquela igreja de pessoas que as pessoas vão olhar e vão dizer: você, hein, Rui? Você, onde abundou o pecado, diga, superabundou a graça de Deus. A igreja que Deus usa, a igreja em movimento, é aquela igreja que Deus toma aquela pessoa que não vale nada, tira ela do monturo e faz assentar entre os príncipes, entre os príncipes do seu povo. Aleluia, diga: eu fui escolhido, apesar de mim. Diga: eu era o improvável e Deus me escolheu. Aleluia, aplauda o Senhor por essa escolha. A igreja de Antioquia, assim como a igreja de Itaquera, a igreja que está em movimento, é uma igreja de improváveis, para que ninguém se glorie. Os pastores aqui da nossa igreja são todos homens de Deus, mas a gente não vê aquele: olha, ele fez aquele curso, ele se formou. Não. Ei, Aníbal, que curso tu fez, Aníbal? É graça. Nenhum de nós, nem eu, a Vânia, não é coisa que a gente pode se gloriar, é coisa que nós temos que glorificar o nome do Senhor. Então eu já quero dizer para você: ei, você que tem um chamado para liderança, você se acha improvável para ser um líder, vem para o ID, porque Deus vai formar você e vai capacitar você, para você ser usado por Deus exponencialmente, poderosamente, para a glória de Deus, porque Deus gosta disso. Agora, a segunda característica é uma igreja de Barnabés. Diga: igreja de Barnabés. Aquele que já está com a gente sabe, porque a gente é a visão, então a gente está enchendo o balde da visão de novo, porque a visão vaza. A igreja de Itaquera é uma igreja de Barnabé. E aí nós vamos entender por que é de Barnabé. Lá em Atos 11, do 22 ao 26, vamos entender um pouquinho quem que é esse Barnabé. Aleluia. Juntos, vamos lá. Notícias
Esse fato, que fato era? Que aquela igreja de Antioquia de gentil, uma igreja, não, eu ia falar uma coisa, eu vou falar não, né? Não, igreja de corintiano Deus usa? Misericórdia, né? Confunde essas coisas, dá para confundir, mas aquela notícia, que aquela igreja, lá naquele lugar de gentil, estava cheia do Espírito Santo, aquilo então despertou Jerusalém. E eles falaram: olha, o fato chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé, diga Barnabé, a Antioquia. Barnabé, ele é o cara certo para ser usado por Deus. Olha só o que diz 23. Este ali o que? Chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Essa característica de Barnabé, né, que a gente também vê lá em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Olha só o que diz Atos 4. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Ah, como a gente precisa de Barnabés, esses encorajadores, essas pessoas que, se a gente ler também, ele era um generoso. Olha só o que diz o versículo 37, né? Que vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ele era alguém próspero, era alguém rico, mas era alguém generoso e alguém encorajador. Eu quero tirar a questão do encorajador. Ele era alguém que acreditava nas pessoas. Ele era alguém que via as coisas boas das pessoas. Existem alguns crente que não se alegra com a vitória do crente. Existe crente, você acredita que existe crente que não se alegra com uma igreja cheia? Ah, essa igreja cheia. Crente. Vou dizer uma coisa, não se escandalize, mas outro dia uma irmã, ali de uma igreja tal, falou: essa igreja de porta aberta, eu estou orando para essa igreja fechar. Misericórdia, Jesus. E orando para a igreja fechar, porque ela não se alegrava. Aí tanta gente ali, mas esse Barnabé é diferente. Ele se alegra quando a igreja está crescendo. Ele se alegra quando ele chega ali em Antioquia e ele vê aqueles gentios, todos cheios do Espírito. Ele fica feliz, ele fica animado, ele fica alegre. E a Bíblia diz que ele era um homem bom, era um homem que acreditava nas pessoas, era um homem que olha, era um encorajador. As nossas células estão cheias de Barnabé, porque através das nossas células, as pessoas têm sido encorajadas. Através dos nossos líderes de célula, aquela pessoa que quando vê você, ela vê coisa boa em você. Porque quando o olho é bom, você só vê coisa boa. Quando o olho é mau, você só vê coisa ruim. Existe aquela pessoa que só vê defeito nas pessoas. Ah, olha só a roupa dela, olha aquela música, aquela fumaça ali, que é isso? Só vê coisas negativas. Mas existem outras pessoas que só vê coisa boa. O meu pai, ele contava uma história de um homem que era desse tipo, né? E que só via coisa boa nos outros, só coisa boa nos outros. Aí um outro homem incomodado, inconformado, falou: não é possível que ele só vê coisa boa. Olha, eu vou levar ele para um cão morto, para ver se ele consegue ver alguma coisa boa no cachorro morto. E aquele homem levou então aquele homem que tinha bons olhos e viu o cão morto e falou: você vê alguma coisa boa aqui nesse cão morto? Tu consegue ver? Tem nada de bom aqui, está fedendo, é podre. Aí aquele homem de bons olhos falou para o outro homem: mas você viu os dentes dele? Os dentes dele é branquinho, é bom demais. Esses dentes dele, ai que dentes lindos ele tem. Esse é o espírito de Barnabé. Ele vê o lado bom das pessoas, ele acredita nas pessoas,
É por isso que uma igreja em movimento é uma igreja cheia de Barnabé. É uma igreja que vai ter sempre alguém que vai ter uma palavra encorajadora. Ei, eu estou feliz com você, glória a Deus pela sua célula. Ela já está ali com 30, tem que multiplicar, hein? Não pode ficar parado, mas não com ar de crítica, mas com alegria. Se tiver 5, glória a Deus por 5 pessoas, dá para cuidar bem delas, né? Ah, só foi 2 pessoas, glória a Deus, vocês vieram comunhão lá. Olha, você é perseverante, sempre vai ter uma palavra de ânimo. Eu quero liberar esse mesmo Espírito sobre a igreja de Itaquera, que seja uma igreja de Barnabés, que sempre tem uma palavra para animar, para encorajar, para perseverar. Porque esse Barnabé, ele é fundamental na igreja, porque ele vai ajudar as outras pessoas a crescerem. Esse Barnabé, ele tem a característica de fazer os outros crescerem. Outro dia o Abe Uber, ele contando a experiência de 2 grandes líderes que haviam ali em um país, em uma nação. E ele falou que eram os 2 maiores líderes que haviam ali. E que havia uma repórter e ela falou, eu quero descobrir qual dos 2 é o melhor. Né? Então, e essa repórter ficou com esses líderes durante um período. E estudou a vida deles, andou com eles, caminhou com eles, porque ela queria descobrir qual que era o melhor. E havia ali então o primeiro que ela ficou, e ela deu o seu relatório, e ele falou, esse cara é incrível, ele é incrível, ele tem um conhecimento incrível, ninguém sabe como ele, ninguém tem um conhecimento tão grande quanto ele, esse cara é incrível, ele é educado, esse cara é incrível, olha, ele é muito bom, olha, não existe ninguém melhor que ele. Mas essa repórter falou, mas o melhor foi o segundo. É como assim? Se ela falou que não existia ninguém mais inteligente que o primeiro. Aí ele explicou o segundo. Ele tinha algo diferente, que ele me fez ser uma pessoa melhor. Ficar com ele aqueles dias, eu me tornei alguém melhor. Eu me tornei alguém mais inteligente, eu me tornei alguém mais sensível, eu me tornei alguém mais estratégico. Esse líder, ele me condicionou a ser uma pessoa muito boa, ele me empoderou, ele me tornou alguém melhor. Esse é o tipo de líder que é Barnabé. Ele não está ali olhando para si mesmo, dizendo, olha como eu sou bom. Não, ele está levantando pessoas, dizendo, olha, você é boa, você é melhor do que você pensa, você é uma pessoa que tem qualidade. Esse é o melhor líder. Não é aquele que faz, que é por si, mas é o que faz o outro ser. Existe alguém que quer ser um Barnabé aqui? Os seus discípulos serão melhores que você. Você vai formar pessoas. Essa é a característica, porque numa igreja como de Antioquia, essa igreja em movimento é uma igreja que precisa de Barnabé, porque tem Saulo lá. E é uma igreja de recomeço. Terceiro ponto que eu quero colocar, é uma igreja de recomeços. Lá em Atos 11, versículo 26. Atos 11, versículo 26. Olha o que diz lá. Juntos. E quando encontrou, aliás, o 25, vamos colocar o 25. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Esse Saulo, né, que estava lá, todo cheio do Espírito Santo, que queria fazer a obra de Deus, mas lá em Atos 9, do versículo 26 ao 30, Atos 9, do 26 ao 30, junto, vamos lá. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor e lhe falava, e como em
Ele havia corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses o tentavam matá-lo. O 30. Sabendo isso, os irmãos o levaram para Cesareia, o enviaram para Tarso. Esse Saulo é outro tipo de crente que é fundamental numa igreja em movimento. Ele é aquele que Deus fez um milagre. Ele é aquele que caiu do cavalo. Ele é aquele que Deus teve um encontro com ele, impactante com ele. Ele é alguém radical, ele é alguém assim que ele compra a visão, a missão, ele vai para cima, ele é sangue nos olhos. Ele quer fazer. Mas quando ele chega naquela igreja em Jerusalém, a igreja não está acostumada com esse tipo de gente. Ele é muito corajoso, ele é muito ousado. E ele acaba criando constrangimentos ali, porque ele discute. Ele quer pregar Jesus para todo mundo, e a igreja fica desconfortável. Ainda quando ele chega ali e ele fala que é crente, os discípulos não acreditam, mas Barnabé está lá, diz: não, ele é crente sim, ele se converteu, ele é crente sim. Eu tenho meu Barnabé também, sabe? Eu sempre conto isso nas minhas mensagens. Eu me converti lá na Assembleia de Deus, quer dizer, eu aceitei Jesus no evento da Renascer. Aí eu fui para a Assembleia de Deus, e ali eu estava tão feliz, tão feliz. Mas um dia uma irmãzinha, ela virou: não, isso é só no começo. Misericórdia, Jesus, está queimando até hoje no meu coração, está aumentando cada vez mais. Mas a Assembleia de Deus é uma igreja que eu tenho dívida. Eu amo a Assembleia de Deus, eu amo aquela igreja. E ali, mas o sistema que havia ali, ela não me cabia. E ali eu andava no São Pedro, e você sabe quem anda no São Pedro? Anda assim, sabe? E eu andava assim também, era de São Pedro. Até tem uns obreiros de São Pedro, você vai identificar eles. Você vai andar, você vai ver, eles vai esse cara é de São Pedro também. E um dia alguém me viu à noite, eu tinha acabado de evangelizar alguém, e alguém me viu ali, era mais de meia-noite, e no outro dia era Santa Ceia, de manhã. Aí esse alguém foi levar lá para a igreja, que me viu bêbado, ali, e falou lá com o meu Barnabé, que era o Isaías, meu cunhado. Isaías foi o meu Barnabé. Se eu não tivesse o Isaías, naquele tempo eu tinha voltado para o mundo, porque a igreja não me aceitou. Eu era muito diferente, muito diferente. E o Isaías, ele me chamou, ele me chamava de Joe. E aí, Joe, vem aqui, Joe. Eu fui lá, falei: e aí? Falei: mano, hoje é ceia, você vai cear? Falei: vou para de cear, glória a Deus. E ele falou: não, é que falaram que você estava ali e tal, meio bêbado. Falei: não, cara, estou bêbado não, te viram ontem não sei aonde. Falei: cara, eu estava evangelizando à noite. Mas se não fosse o Barnabé, o Isaías, eu não estaria na igreja, porque a igreja teria me tirado. E Saulo, acontece justamente isso com ele, porque ele é tão radical que fala: vai para Tarso, vai dar uma volta, fica por lá. Compraram passagem só de ida para ele. Falou: tu dá uma passagem de ida, pode ficar por lá, não tem pressa não. Só que quando acontece aquele avivamento em Antioquia, aí a gente volta lá, né? Ali para o versículo que a gente tinha lido, lá em Atos 11, ali no 25 em diante, Atos 11, do 25 em diante. Então, foi a Tarso procurar Saulo. Ele não desistiu de Saulo.
Ele foi lá para Tarso, onde Saulo, eu imagino, né, aquela situação de procurar, onde está Saulo, onde ele está, encontrar a casa dele. Eu imagino aquela busca ali, eu vou ter que encontrar ele, porque Deus vai usar a vida dele. Ele não pode ficar encostado, ele não pode ser rejeitado. Esse é o coração de Barnabé. E eu imagino que quando encontra Saulo, ele dá um abraço em Saulo e disse: Saulo, eu encontrei uma igreja que é a tua cara. Eu encontrei uma igreja que Deus vai te usar poderosamente. Essa igreja em movimento, essa igreja que agrada o coração de Deus, essa igreja que acredita nessas pessoas. Nós tínhamos uma ideia antes, aqui, quando nós iniciamos a igreja de Itaquera, de a gente só receber não crente. A gente falava: não, nós somos uma igreja só para não crente. E a gente era até radical, porque iam uns crentes lá, a gente falava: não, tem que voltar para a tua igreja. A gente era radical. Aí um dia o Espírito Santo sussurrou meu coração, falou: não, Moisés, eu estou enviando essas pessoas, porque essas pessoas estão feridas, e elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser amadas, elas precisam ser encorajadas. Ah, quantos Saulos que nós temos hoje aqui na igreja de Itaquera. Quantas pessoas que vieram rejeitados, quantas pessoas que vieram desprezados. Eu não quero também levar para o extremo. Tem que sair bem de onde você veio, tem que ser bênção. A gente sempre orienta: volta lá, abençoa, não sai em rebelião não. Mas ei, essa é uma igreja que vai acreditar em você. Essa é uma igreja que vai investir no seu ministério, porque Deus tem uma grande obra na tua vida. Ei, Saulo, você é bem-vindo aqui. Deus vai te usar aqui poderosamente, mas se sujeita ao seu Barnabé. Acredita nele. Então, essa igreja em movimento, essa igreja que está fazendo a história ali em Antioquia, essa igreja que está mudando o mundo, essa igreja está revolucionando. Olha só o que diz o 26. Olha só o que diz o 26. Juntos, e quando encontrou, levou para Antioquia. Durante o ano inteiro, se reuniu com a igreja, ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Eu creio que aqui está o selo da aprovação. Quando o mundo vê a glória de Deus aqui, quando as pessoas não crentes vê que Deus está nesse lugar, as pessoas veem: ó, esse é crente de verdade. Essa atitude é uma atitude de crente. Ah, essa igreja é uma igreja que realmente é relevante, é cheia de amor, cheia de compaixão. Ali em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados pequenos cristos. É Jesus andando ali na comunidade. Ah, esse é o sonho para a igreja de Itaquera. Sabe, nós temos muitas igrejas relevantes. Eu amo essas igrejas de muito milagre. Ah, eu amo essa igreja de muita unção, de muita música. Eu amo essa igreja de palavra assim profunda. Mas uma igreja que eu sonho para a igreja de Itaquera é ser uma igreja cheia do amor de Cristo. É cheia de crente que vive uma vida de integridade, de crente que acerta suas contas, que quando erra vai lá para pedir perdão. Esse tipo de crente que não é perfeito, mas é um crente que quer dar bom testemunho. Essa unção está aqui nesse lugar. Amém? Diga: eu quero ser esse tipo de crente. Ah, diga com fé: eu quero ser esse tipo de crente. Essa unção está aqui nesse lugar, querido. Essa igreja em movimento, essa igreja que está se renovando. Ora está voando, ora está correndo, ora está andando, mas não para. Não para. É uma igreja de improváveis. É uma igreja em que ali de Barnabé
É uma igreja de recomeço. Agora vamos para a quarta. É uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Olha só em Atos 13, versículo 2. Atos capítulo 13, versículo 2. Juntos. Enquanto adorava o Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo. Querido, a pior coisa, nós temos repetido essa frase, a pior coisa é fazer a obra de Deus sem Deus. A pior coisa é você achar que está fazendo as coisas para Deus e Deus não está naquele negócio. E a única maneira de uma igreja entender que ela está fazendo a coisa de Deus é quando o Espírito Santo tem liberdade para falar. É quando o Espírito Santo está ali guiando a igreja. Eu tenho na minha oração, e na minha oração diária, é essa oração: Senhor, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Senhor, dirija a igreja de Itaquera. A gente tem uma tendência em tomar controle, em tomar a direção, em fazer do nosso jeito. Em todas as áreas da nossa vida, não é só a igreja, mas talvez para a tua vida pessoal, e você vai ter que encher hoje esse balde da dependência. Diga: eu dependo do Espírito Santo. Diga com fé: eu dependo do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não guiar a tua vida, pode ser trágico. Mas uma igreja em movimento é uma igreja em que o Espírito Santo está falando. Agora também a característica é de uma igreja que adora e uma igreja que jejua. Nós acabamos um jejum de 21 dias. Mas eu estava falando com um obreiro aí outro dia. Falou: pastor, quando eu estava tomando café, minha esposa me chamou. Falou: não, a gente vai começar a jejuar de novo ali, pela família, bem. Acabei de acabar uma campanha de jejum. Mas a gente tem que jejuar agora pela família. Eu também com a Vânia também, a gente está numa tréguazinha. Ela vinha no jejum, entramos em outro jejum, e depois ali, mas nós temos o retiro de casados, bem, tem que jejuar. Não, é jejum, é oração, é adoração. É uma igreja em movimento, querido. Não para. Você não pode parar. E eu quero, pelo Espírito Santo, dizer para a tua vida: é tempo de orar é preciso, jejuar é preciso. Estamos nesse movimento, querido. Não se acomode com as bênçãos, porque a gente tem uma tendência em se acomodar com as vitórias. Não! Uma igreja em movimento, ela é dirigida pelo Espírito. E se o Espírito falou: agora é hora de jejuar, comece a jejuar. Você vai ver o céu se abrir sobre a sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer. E diz: olha, disse o Espírito Santo: separe-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho enviado. Uma igreja em movimento é uma igreja missionária. Versículo 3, olha só o que diz. Juntos, vamos lá. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Essa igreja em movimento é a igreja que está olhando para fora. É uma igreja que está olhando para a sua comunidade. É uma igreja que está olhando para as células, porque nós somos uma igreja missionária a partir das células. A nossa célula tem missão. Estamos lá, sim, com as pérolas da compaixão. Nós também temos o abrigo, o asilo, nós temos o orfanato, nós temos a missão. A célula está em missão. Estamos aqui, mas também estamos no Haiti todo dia. É uma igreja que entende: ei, você não pode parar aqui, você tem que sair daqui. E essa igreja que tem a direção do Espírito é uma igreja missionária. Eu estou com o Joel. O Joel, ele enviou um grupo esses dias aqui no Nordeste. Houve uma obra poderosa no Nordeste. Foi alguns pastores aqui da igreja, fizeram coisas incríveis ali. Mas esse Joel, essa semana aqui com ele, falou: pastor, eu estou precisando de 5 casais na Croácia.
A igreja da Croácia, ela quer dar suporte para 5 líderes, 5 casais de líderes, para enviar para a Croácia, para fazer a obra na Croácia. Aí na hora eu falei, não tem ninguém não. Aí o Espírito Santo como falando, ei Moisés, tem sim. Eu falei, não tem ninguém não, deixa todo mundo aqui, está todo mundo ocupado aqui. Nós estamos na célula, né? Nós estamos aí supervisando a coordenação, nós estamos multiplicando. Mas é como o Espírito Santo falando, não, eu quero os melhores, porque eu vou enviá-los. Eu quero separar essas pessoas, querido. Hoje estamos em novembro, não sei se tem ali preparado o banner que eu enviei aí para o Mateus no WhatsApp. Aí a hora que ele encontrar, aí se puder a gente coloca aqui. Isso, em novembro nós teremos uma conferência missionária Impacto Europa da AMM. Olha só, nós vamos ter o Alessandro Vilas Boas aqui, o carpinteiro e tal, é ele mesmo, né? Vai estar aqui. Ele também está indo para a Europa, recebendo também uma visão de Deus. E nós vamos estar ali com alguns pastores. Olha o Tarcísio, o Flecha e alguns que estão na Inglaterra, na Croácia. O louvor, querido, o reino de Deus é chegado aqui. E uma igreja que está em movimento é uma igreja que vai expandir para as outras nações. Pode aplaudir o Senhor. Além do Haiti, estamos ali na França, ali na Suíça, com Sidney. O Sidney está voando. Ele usa as mensagens que a gente prega aqui, até as mensagens ele repete lá. O logo é o mesmo, é a igreja lá. Abriu a porta agora, nós estaremos indo agora em setembro em Portugal, ali no Porto, ministrar a visão no Porto. Em Genebra, em Lausanne, em Colmar, agora em setembro, a igreja se expandindo ali. Em Angola, o pastor Garcia ali em Angola, o reino de Deus é chegado ali. Esses dias ele falando com ele, eu falando, olha pastor, será que eles precisariam de algum summit, alguma coisa? Pastor, eles querem, ano que vem vamos estar lá em Angola, de Deus, ali ensinando a liderança da igreja, avançando na igreja, uma igreja que está em movimento, não para. E quando você pensa que está bom, Deus fala, não, levanta, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Essa igreja que a gente entende que está ali alcançando as cidades, é a tua igreja. E o Senhor te escolheu. Mas alguém pode dizer, eu um dia lá na Suíça, lá em Genebra, é a igreja dos improváveis. É você que Deus vai usar. É eu ali, já pensou? Eu ali no Porto, eu vejo o Senhor espalhando. Porque a hora que aquela igreja de Antioquia, ela ganha a visão, ela entende o porquê que ela é a igreja, Deus vai usar essa igreja. A igreja de Jerusalém, ela não entendeu o seu papel missionário. A igreja de Antioquia entendeu. A igreja de Jerusalém era muita presença de Deus, era muita glória de Deus, mas não tinha visão. Hoje o Senhor quer encher o balde da visão. Se você está com o balde vazio, deixa o Espírito Santo encher teu balde, ampliar a tua visão. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Então essas são as 5 características de uma igreja em movimento. É uma igreja de improváveis, é uma igreja de Barnabés, é uma igreja de recomeços, é uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, é uma igreja missionária, é uma igreja que entende o seu papel missionário. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, nós queremos orar. Aleluia. Sim, Senhor, nós estamos aqui nesta manhã e os teus olhos passam por toda a terra. A palavra diz ali em Crônicas que os teus olhos estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte, cujo aquele quanto o coração é totalmente teu.
E nesta manhã nós estamos aqui como igreja, Senhor, dessa referência, desta palavra da igreja primitiva, a igreja de Antioquia. Nós queremos, Senhor, receber sim esse óleo desta igreja em movimento, essa igreja que se movimentou para um propósito, essa igreja que saiu do seu estado de conforto e foi para o teu propósito. E se movimentou para andar, para correr e para voar. Nós estamos aqui, Senhor, e recebemos essa palavra. E nesta unção nós queremos mergulhar, Senhor, no movimento do Teu Espírito. Não somente um movimento emocional. Sim, nós queremos um movimento em nossas emoções, mas um movimento, Senhor, de posição, de posicionamento. Nos levantamos, Senhor, profeticamente, para dizer sim, nós queremos nos movimentar em obediência, Senhor, a Tua palavra, nos movimentar, Senhor, para as células, nos movimentar para o ID, nos movimentar para a visão que o Senhor tem colocado, Senhor, para esta igreja. Nós queremos nos movimentar em obediência para o Haiti, para a França, para a Suíça, Senhor, para a Croácia, para Angola, para todas essas nações que o Senhor nos colocou. Sim, nós queremos nos movimentar em fé. Sim, Espírito. Que o Senhor levante Barnabés nesta manhã, homens e mulheres encorajadores, Sim, cheios de coragem, que não vão buscar holofote, Sim, que não terão Espírito, seus nomes nos holofotes, mas que vão gerar Paulo nessa geração. Que o Senhor levante, Senhor, uma igreja que vai recomeçar. Aqueles que entraram aqui nesta manhã desacreditados, aqueles que entraram aqui nesta manhã perdidos no propósito, o Senhor vai os encontrar. Encontra, Senhor, esses corações, e que seja uma manhã de recomeço. Traz para fora, Senhor. Levanta, ativa a esperança. O Senhor nos use, Senhor, em seus propósitos. Vem, Espírito. Movimenta-nos, Senhor. Espírito Santo. Movimenta-nos, nós estamos esperando o movimento das águas. Espírito Santo. Marca-nos nesse movimento, Espírito Santo. Marca-nos nesse movimento. Ei, eu quero mais de Ti, Espírito Santo. Quero mais de Ti. Vem, Espírito. Espírito Santo. Eu quero pedir, feche os seus olhos. Espírito Deixa Ele falar Santo. com você. Feche os seus olhos. Deixa Ele falar com você. Ei, igreja, se prepare para aquilo que Deus quer fazer. Se prepare para aquilo que Ele quer operar. Oh, Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui. Fala. Tu és meu consolo. Oh, Espírito Santo, vem. Tu és meu conforto. Traz o Teu movimento, Senhor, nas células. De multiplicação nas células. Movimenta-nos para as ruas. Movimenta-nos, Senhor, para formar liderança e abrir casas, focos de luz. Movimenta-nos, Senhor. Movimenta-nos, Senhor, para estar na Tua presença no PSD. Movimenta-nos na madrugada. Nós queremos nos levantar na madrugada para orar. Movimenta-nos, Senhor. Ei, Espírito Santo, muda a nossa história. Deus tem vindo aqui. Espírito movimenta os nossos filhos. Movimenta os nossos filhos. Oh, sejam movimentados para um grande avivamento. Movimenta os nossos filhos, os nossos netos. Movimenta, Senhor, as crianças. Traz um movimento no crescer. Traz um movimento no ministério infantil, Deus. Traz um movimento nas células, filhos.
a tua igreja, Espírito Santo. Espírito Santo. Ei, Espírito, tira-nos do lugar. Espírito Espírito. Santo, eu quero. Movimenta-nos. Espírito Santo, eu quero mais de ti. Ouça você que está parado. Ei! Jesus falou para aquela mulher samaritana que aquele que beber dessa água, rios de água viva vão se movimentar, vão fluir dentro de você. Deixe o rio do Espírito se mover dentro de você. Não deixe a obra de Deus parada na tua vida. Deixa o Espírito Santo te tomar hoje. Você que precisa, deixa Ele te tomar, deixa Ele te pegar, deixa Ele movimentar o reino de Deus dentro de você. Ei, Ele quer te renovar, Ele quer renovar você. Você vai voar, você vai correr, você vai caminhar, mas não vai parar. Se levanta, se levanta. O Espírito está aqui. Desperte a tua igreja, Senhor. Desperte a tua igreja, Senhor. De Deus. Oh, Espírito Santo. Ei, jovem, Espírito Santo. prepara para o movimento que o Senhor está trazendo. Espírito Santo, eu quero mais de ti. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de Deus. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de Deus. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de Deus. Ei! Espírito, eu quero mais de ti. Tu és a fonte da água da vida. Pedimos, Espírito Santo, cura as nossas paralisias. Espírito Santo, Cura toda paralisia espiritual. Coloca, Senhor, sobre queremos nós mais nesta manhã de de Santa ti. Ceia o teu sangue Ei, e cura toda a tu paralisia és a espiritual. Tudo aquilo que gerou em nós uma paralisia, um trauma, um medo, de água da a frustração. vida. Oh, Espírito Santo, cura, Senhor. Cura as nossas Espírito paralisias. Santo, Nos coloca de pé nesta manhã, eu quero em movimento. Existe nesse tempo um movimento do inferno. Existe nesse tempo um grande movimento das trevas contra a igreja, estabelecida em nossa nação, estabelecida contra as autoridades da nossa nação e contra a igreja. Existe um movimento se organizando no mundo das trevas para paralisar a igreja, mas pelo poder dessa palavra nós nos levantaremos no movimento do céu, e o movimento da igreja será o movimento mais forte. Empodera a tua igreja, Espírito. Empodera a tua igreja, Espírito. Diga: eis-me aqui, ó Senhor. Oh, traz, Espírito empoderado. Santo, renovo. Renova a força da igreja. Empodera, Senhor, empodera a tua igreja na terra para fazer um movimento. Oh, que a luz venha brilhar sobre as trevas, em obediência à tua palavra, Senhor. Não nos calaremos, avançaremos para enfraquecer todo o movimento das trevas contra os nossos filhos, contra os nossos casamentos, contra a igreja.
Há um chamado de Deus essa manhã. Há um movimento do Espírito Santo aqui. Ama-me conforme Há um a movimento tua do Espírito com palavra. propósito. Ei! E enche-me Aquele que até tem que em ouvidos, mim ouça o se que o Espírito ache diz à só a igreja. ti. Nós queremos corresponder a esse Então chamado. usa-me, Senhor. Mesmo sendo improvável, Usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, Enche. enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, Quebranta-me. Quebranta-me, toda a minha vida, transforma-me. enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Ó Senhor, assim como Paulo orientando a igreja em Corinto, ele diz: aquilo que recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e deu graça. Senhor, eis aqui um pão na minha mão, e nós damos graças a esse pão. Oramos por esse cálice que está na mão da tua serva, e consagramos, Senhor, como representando o teu corpo e o teu sangue. O Senhor diz através de Paulo: façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. E assim também, representando esse momento, nós queremos repartir esse pão. Olhe para cá. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele partiu o pão, e com seus discípulos ele disse: isso é o meu corpo, que é partido por causa de vocês. Façam isso em memória de mim. Agora coloque a mão no seu coração. Ainda na instrução de Paulo, ele diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E nós não queremos não discernir. E hoje entendemos na tua palavra, Senhor, o motivo de ser igreja, e queremos ser essa igreja em movimento. Então queremos orar. Sonda o nosso coração, Senhor. Tira esse momento, feche os seus olhos, examine seu coração.
Aleluia. Amados, aquele que é batizado está em comunhão com a igreja e com Cristo. Você está, mesmo sendo de outra denominação, está convidado a cear conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, você que ainda não é batizado, nós queremos, representando o amor, te entregar uma uva, te dar uma uva para você acompanhar esse momento conosco. E cremos que no próximo batismo você será também batizado em nome de Jesus. Tá? Deus enviou seu Filho. O Senhor Jesus diz: porque o Pai, Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê, diga comigo: eu creio que o amor do Pai foi tão grande que entregou o seu Filho Jesus, que morreu em meu lugar. Eu recebo esse amor no nome de Jesus, e por isso eu como desse pão. Aleluia, com fé, coma do pão. E nós temos comunhão representando a igreja espalhada em todo o mundo, a igreja que está ali na Europa, a igreja que está na África. Ei, pastor Garcia, temos comunhão com a Angola. Ei, pastor Sidney, temos comunhão com a Suíça. Pastor Tarcísio, temos comunhão com a França. Ei, estamos em comunhão com os nossos irmãos assembleianos, batistas, metodistas, presbiterianos, universal, mundial, internacional. Temos comunhão com o pentecostal, com o tradicional, com o neopentecostal. E cremos que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Olhe comigo dizendo: eu creio, eu ando na luz, eu tenho comunhão com meu irmão, e o sangue de Cristo Jesus me purifica de todo o pecado. Com essa fé agora beba em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem um novo nível para a igreja de Itaquera. Eu creio que Deus tem um novo nível para a sua vida, querido. Eu creio que Deus está te chamando para viver um novo tempo. Ser um crente cheio do Espírito Santo. Deus quer chacoalhar Itaquera, quer chacoalhar essa geração. E Deus vai tirar o medo do teu coração. Ei, Deus vai tirar o medo do teu coração. Assim como na igreja de Antioquia havia uma igreja pronta para servir, pronta para ser enviada. Deus te colocou um chamado dentro de você e diz: ei, vamos, suba o monte, eu quero me revelar a você. Eu quero me revelar a você. Eu quero colocar os segredos do céu no teu coração, a missão do céu no teu coração. Tira o medo que me faz subar em meu lugar. Ei. Me faz entender. Nós queremos ser uma igreja que conhece a glória de Deus. Vento forte, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você também. Ei! É tudo sobre você. É tudo sobre você. Me tira o medo. Uma igreja, levanta uma igreja, Senhor, que me faz uma igreja que esteja disposta a conhecer a tua glória, a tua missão. Que não desista, que continue, que alcance, Senhor, esta geração. Que a tempestade é você, a chuva forte é você. Sim. O vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, Mas a fechada é mas você. a fechada é você. É tudo sobre você. Tudo para ti. Queremos subir nesse novo nível espiritual e queremos viver o avanço da igreja nessa comunidade.
nessa cidade, em nossa nação e nas nações também, Senhor. Leva-nos para conhecer a Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Dá um abraço forte no teu irmão. Diga: eu te amo em Jesus. Dá um abraço forte nele. Diga: eu te amo em Jesus, eu te amo em Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Ei, seja o Barnabé. Ei, Barnabela, encorajadora, encorajador. Ei, Saulo, deixa Deus te usar. Aqui nessa família você tem lugar. Aqui nessa família você tem lugar. Ei, igreja, abre os ouvidos. Abre os ouvidos. Deixa o Espírito Santo vir. Se eu não tenho pra onde voltar. Aleluia. O ID do jovem está chegando aí, hein? Os cultos de jovens sábado, ID culto. Vamos chacoalhar Itaquera. A noite de sábado vai ser cheia de conhecimento e de glória de Deus. Oh! Que essa semana, esse mês de agosto, seja o mês do agosto de Deus para a tua vida. E o agosto de Deus para a tua vida é que você seja cheio do Espírito Santo. Seja um Barnabé, seja um Paulo, para movimentar, aleluia, a tua família, a tua cidade, o local do teu trabalho, em nome de Jesus. Sai daqui e movimente com o reino de Deus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, junto com a comunhão e as consolações do amigo Espírito Santo, esteja com essa igreja que está em movimento, no movimento do Espírito Santo. Que essa igreja diga amém. Que essa igreja diga amém. Que essa igreja diga amém. Que o Senhor te abençoe. Aleluia. Ser um boa semana com Jesus.